No Saber Direito desta semana, o professor Pedro Abiessabe traz um curso sobre direito ambiental. Além de abordar a teoria geral e os princípios, durante as 5 aulas, você vai entender como estão posicionadas as questões ambientais na Constituição Federal. Também vai conhecer a Política Nacional do Meio Ambiente, saber o que é a responsabilidade ambiental e entender a litigância climática. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Aqui é Pedro Abiessabe, professor de Direito Ambiental e promotor de Justiça. E nós estamos na nossa segunda aula de Direito Ambiental. É uma honra estar com vocês aqui no Saber Direito da TV Justiça. E nessa aula, nós vamos tratar do meio ambiente na Constituição da República de 1988. Um estudo que é fundamental tanto para o âmbito do direito constitucional como para o âmbito do direito ambiental. Tudo começa pela Constituição. E nós temos que começar essa aula lembrando de um ensinamento do ministro Eros Grau, ministro aposentado do STF. Dizia o ministro Eros Grau que a Constituição não se lê em tiras. A Constituição não se lê em tiras. O que significa isso? Nós não podemos interpretar de forma isolada, estanque ou hermética os dispositivos da Constituição. É preciso analisar o todo, é preciso uma interpretação global, tanto da Constituição como do ordenamento, não é verdade? Não podemos ser aqueles operadores do direito que pegam uma única norma, um único dispositivo, sem analisar todo o conjunto. É através dessa interpretação sistêmica que nós vamos conseguir extrair o verdadeiro significado da Constituição. No caso, o verdadeiro significado ambiental, porque a Constituição de 88 é também chamada de Constituição Verde, é considerada o marco do esverdeamento do direito brasileiro. E nós vamos começar falando de referências da Constituição e, para separar e deixar bem claro, nós vamos falar de referências diretas ou indiretas, porque nós temos referências implícitas ao meio ambiente. Temos, às vezes, alguns conceitos que não são estritamente ambientais, são mais amplos, são sociais. Mas, em tudo o que for social, nós vamos ter a vertente ambiental, já que não é possível que o ser humano viva com qualidade sem o meio ambiente, não é mesmo? Então, nós vamos começar pelo preâmbulo da Constituição. Ora, vocês sabem, e a própria doutrina e a jurisprudência do STF entendem, que o preâmbulo não tem caráter normativo, mas o preâmbulo é muito importante. Podemos usar o preâmbulo como elemento de interpretação. E o que o preâmbulo da Constituição de 88 nos ensina? Ora, nós temos no preâmbulo 2 expressões que são fundamentais: bem-estar e desenvolvimento. Ora, é buscado o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade. É possível nós imaginarmos o bem-estar da sociedade em um meio ambiente degradado, contaminado, poluído? É possível imaginar o bem-estar da sociedade com alterações climáticas, a temperatura aumentando, catástrofes decorrentes de ciclone, tragédias de contaminação, vazamentos químicos? É claro que não. Não é possível imaginarmos bem-estar dessa forma. Então é óbvio que quando a Constituição se refere a bem-estar, existe aí uma vertente ambiental. Esse bem-estar vai ser lido em conjunto com o artigo 225, que nós já mencionamos na primeira aula. O bem-estar, ele vai ocorrer com a sadia qualidade de vida. E a sadia qualidade de vida só existe no meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a segunda expressão que nós precisamos mencionar no preâmbulo é a expressão desenvolvimento. Porque desenvolvimento, meus amigos e minhas amigas, vai nos remeter ao desenvolvimento sustentável, um princípio dos mais importantes no direito ambiental. O princípio do desenvolvimento sustentável, oriundo de tratados internacionais,
mas também presente implicitamente no nosso ordenamento, desde a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, e repetido depois, de forma expressa, em inúmeras outras leis do nosso ordenamento, vai se traduzir numa frase: o desenvolvimento sustentável é aquele que assegura o atendimento das necessidades das presentes gerações, sem comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações. Ou seja, as presentes gerações vão ter suas necessidades atendidas, sem que isso comprometa o atendimento das necessidades das futuras gerações. Isso nos leva ao princípio da equidade intergeracional, que nós já mencionamos, ou seja, a presente geração, nós que estamos hoje na Terra, não podemos tirar mais da Terra de modo a comprometer o atendimento das necessidades das futuras gerações. Precisamos ter uma ética ambiental para assegurar a qualidade de vida para as futuras gerações também. É nosso dever ético deixar para as futuras gerações, no mínimo, as mesmas condições que nós recebemos, não piorando as condições de vida na Terra. Então, o desenvolvimento sustentável vai garantir o quê? Que a sociedade atinja seu desenvolvimento sem comprometer as futuras gerações. Isso nos leva a uma questão importante que deve ser distinguida. Não devemos jamais confundir crescimento com desenvolvimento. Crescimento econômico, uma expressão muito usada, tem a ver com o aumento quantitativo, ou seja, a melhora da renda, a melhora das condições econômicas. Isso é crescimento. Desenvolver não é quantitativo. Desenvolver é um critério qualitativo. É melhorar a qualidade de vida. As pessoas percebam que nem sempre uma renda maior, nem sempre mais riqueza financeira se traduz numa qualidade de vida. É claro que todos precisam ter o mínimo existencial, inclusive no aspecto financeiro, mas qualidade de vida vai além do simples crescimento econômico. Portanto, não confundam. E isso aparece muito em provas, isso aparece muito em concursos públicos. Crescimento é quantitativo, desenvolvimento é qualitativo, é qualidade de vida. E quando nós falamos na proteção ambiental, nós estamos pensando em desenvolvimento sustentável. Tá? O simples crescimento econômico não é protegido pela Constituição de 1988. Então, visto o preâmbulo, vamos passar para as normas da Constituição, começando pelo artigo 1º. Um dos fundamentos da nossa República é a dignidade humana. Ora, a dignidade humana é possível num meio ambiente degradado? É claro que não. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal como previsto no artigo 225, está muito ligado à dignidade humana. Não conseguiremos ter a proteção da vida digna para toda a sociedade se tivermos um meio ambiente que não seja ecologicamente equilibrado, bem necessário para a sadia qualidade de vida. Então percebam que tudo está ligado. Dignidade da pessoa humana, sadia qualidade de vida, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um tripé indissociável que não conseguimos separar. No artigo 3º, passando para os objetivos da nossa República, nós vamos ver alguns incisos fundamentais para o meio ambiente, ainda que pareçam apenas referências implícitas. Nós estamos falando dos objetivos de criar uma sociedade justa e solidária, como está no inciso 1, de ter o desenvolvimento nacional, como está no inciso 2, de erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, como está no inciso 3. E, como está no inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos. Todos esses incisos aqui citados possuem relação com o meio ambiente. Quando falamos numa sociedade justa e solidária, estamos falando de justiça do ponto de vista ambiental. E o que é a justiça ambiental? É nós dotarmos o direito ambiental de um espectro que atinja
a todas as pessoas. Todas as pessoas têm direito a ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não podemos ter alguns privilegiados que residem em áreas preservadas, que têm acesso a bons recursos ambientais para lazer, para a sua vida, a água tratada, a ruas arborizadas, e não podemos ter, por outro lado, uma parcela da sociedade que não tem nada disso. Então, quando falamos em justiça e solidariedade, isso possui um aspecto ambiental. Precisamos de uma justiça ambiental e de uma solidariedade ambiental. Todos devem ter acesso a esses recursos ambientais com qualidade. Quando se fala em desenvolvimento nacional, temos de novo a ligação com o desenvolvimento sustentável. Ora, não podemos ter o desenvolvimento nacional que não seja sustentável, pois ele comprometeria as futuras gerações, entrando em choque com o caput do artigo 225 da Constituição. Quando falamos em erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceitos, estamos falando também numa justiça ambiental, que impeça o fenômeno dos excluídos ambientais, que tratamos na primeira aula, que impeça fenômenos também verificados na atualidade, como o chamado racismo ambiental. O que é o racismo ambiental? É a vertente ambiental do chamado racismo estrutural, ou seja, a exclusão por motivo de raça dos bens ambientais de importante parcela da sociedade brasileira. Este é o racismo ambiental, e que não se verifica só no Brasil, se verifica em todo o planeta. E os refugiados ambientais são aqueles que têm que deixar, por motivo de catástrofes, desastres ambientais, têm que deixar o seu local de residência, buscando sustento em outros locais. Percebam que esses temas, os excluídos ambientais, o racismo ambiental e os refugiados ambientais, são temas que se conectam e às vezes até se sobrepõem. Muitas vezes um refugiado ambiental também é vítima de racismo ambiental. O excluído ambiental também às vezes é um refugiado ou vítima de racismo ambiental. Os exemplos estão aí. O Brasil tem uma história muito triste com os retirantes do Nordeste, vítimas das secas. Ora, são verdadeiros refugiados ambientais. Observamos isso também na atualidade, por conta das mudanças climáticas. Inúmeros países litorâneos tendem a sofrer uma grande redução de território. Alguns podem até desaparecer. Países insulares, localizados em ilhas, cuja altitude é muito baixa e a elevação do nível dos oceanos pode retirar importante parte do seu território. O Brasil pode ser atingido também, pois a elevação do nível dos oceanos está fazendo inúmeras populações ribeirinhas ou caiçaras terem que abandonar seus locais de residência, locais que residem há muitas décadas, e buscar locais mais altos, pois o mar está avançando sobre as praias do litoral. Então, esse é um tema muito importante que envolve a Constituição Federal. E visto o artigo 3º, vamos passar para o artigo 5º. O artigo 5º, nosso grande rol de direitos fundamentais, principia no caput, garantindo-se o direito à vida e à segurança. Ora, a vida que é garantida nesse caput do artigo 5º não pode ser desconectada do artigo 225, que fala da sadia qualidade de vida através de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, importante, a vida que é protegida aqui é uma vida sadia, num ambiente ecologicamente equilibrado, e também se conecta à dignidade da pessoa humana. E segurança, meus amigos, minhas amigas? Ora, essa segurança, que às vezes é erroneamente interpretada apenas como segurança pública, é um termo muito mais abrangente. Segurança que abrange, sim, segurança pública, mas também abrange inúmeras outras vertentes, inúmeros outros espectros, como segurança alimentar, como, por exemplo, segurança ambiental. Isso mesmo. Vamos lembrar do conceito de sociedade do risco. Risco é algo que se opõe à segurança. A segurança visa mitigar, reduzir o risco, já que, na verdade, nós sabemos que o risco
nunca é 100% eliminado em nenhuma das situações da vida humana. Então, quando falamos em segurança, aqui no caput do artigo 5º, temos que pensar na segurança ambiental, a vertente da segurança que vai se opor ao chamado risco ambiental. Vamos ver exemplos práticos disso? Quando nós falamos em utilização de agrotóxicos, os agrotóxicos são regulamentados duramente pela legislação ambiental porque oferecem inúmeros riscos à saúde humana. Estamos falando em segurança ambiental. Quando falamos, por exemplo, na segurança de barragens, as inúmeras barragens que existem no Brasil, seja por conta de usinas hidrelétricas, usinas de geração de energia elétrica, sejam barragens de mineração, estamos falando de segurança, segurança também ambiental. Quando essas normas são violadas, catástrofes ambientais podem ocorrer. Então, segurança, no artigo 5º, nunca se esqueça, deve ser interpretada como tendo um componente ambiental. Vamos sair agora do rol de direitos fundamentais e vamos adentrar ao tema das competências ambientais, porque aqui o Constituinte de 88 traçou um sistema extremamente protetivo em favor do meio ambiente, distribuindo as competências para todos os entes políticos, fazendo com isso o que o STF chamou de federalismo cooperativo ecológico. O que é o federalismo cooperativo? A doutrina sempre falou do federalismo de cooperação que existe no sistema brasileiro. O federalismo de cooperação, todos os entes políticos devem cooperar na consecução dos direitos fundamentais, no alcance, no atingimento dos objetivos da Carta da República. Ora, o federalismo cooperativo ecológico é a vertente do federalismo de cooperação que busca o atingimento das metas das normas ambientais. É através desse federalismo ecológico que todos os entes devem cooperar para que os direitos ambientais sejam efetivamente cumpridos, que tenham efetividade. Nós vamos começar com o artigo 23. O artigo 23 vai falar das competências materiais dos entes federados. O artigo 23 fala de todos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e vai prever inúmeros incisos relativos à proteção dos bens ambientais. No inciso 3º, ele fala em proteger documentos, obras e outros bens de valor artístico, histórico, cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. No inciso 4 fala de impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Estamos aqui falando do meio ambiente cultural. Fala-se também, no inciso 5, de acesso à cultura, no 6, de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. E no 7, preservar as florestas, a fauna e a flora. Ora, quando o Constituinte distribui todo esse rol de competências aos entes federados, e detalhe, a todos os entes federados, o Constituinte transmite uma mensagem muito clara, a de que todos os entes devem atuar de forma concatenada, concertada, em favor da defesa do meio ambiente. Ele não deixa nenhuma aresta, nenhuma ponta solta. Todos os entes políticos devem atuar na proteção ambiental em seus mais variados aspectos, seja no meio ambiente natural, seja no meio ambiente cultural, seja no patrimônio artístico, histórico, paisagístico, cultural, seja na defesa do meio ambiente natural, como, por exemplo, florestas, rios, mares, águas subterrâneas. Tudo isso é componente do meio ambiente. E existe uma questão muito interessante. Nós teremos a atuação aqui no artigo 23 material, ou seja, estamos falando de políticas públicas para preservar o meio ambiente, estamos falando também de atuações de fiscalização em favor do meio ambiente. O Constituinte transmite um recado claro: o meio ambiente é importante para o Brasil. Se não fosse, não haveria essa detalhada distribuição de competências materiais. No artigo 24,
nós temos as competências legislativas, e aí sim, para a União, Estados e Distrito Federal. Cuidado, meus amigos, minhas amigas, com a pegadinha. No artigo 24, na competência legislativa concorrente, não figuram os municípios. Eles estarão no artigo 30, com suas competências próprias. No artigo 24, nós temos como competência concorrente para Estados, Distrito Federal e União, legislar sobre produção e consumo. Produção e consumo não é apenas direito do consumidor, porque a produção e consumo também devem se fazer de acordo com as normas ambientais. E nós sabemos que boa parte da degradação ambiental é causada por produção e consumo. O consumismo hoje é um problema muito sério, chamado hiperconsumismo, ou seja, o sistema que nós vivemos em que o ser humano é induzido a consumir. A sociedade julga as pessoas pelo nível de consumo. O ser se traduziu em ter, então tudo está invertido. A pessoa é valorizada porque tem e não porque é, pela quantidade de bens que consegue adquirir. Essa inversão de valores é extremamente negativa, extremamente deletéria para o meio ambiente, porque o excesso de consumo esgota os recursos naturais do planeta Terra, gera lixo, gera muita degradação ambiental. Então, produção e consumo, tema fundamental para a defesa do meio ambiente. No inciso 6, legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. No 7, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. No 8, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E no 7, a proteção da cultura. Com todas essas normas, nós temos um amplo condomínio legislativo, isso mesmo. A expressão condomínio é muito didática. Quando vivemos em condomínio legislativo, cada ente está convivendo num sistema em que poderá legislar, mas devem ser respeitadas as normas dos parágrafos do artigo 24, ou seja, a União vai editar as normas gerais. Os demais entes, como Estados e Distrito Federal, devem complementar essa legislação federal no que lhe couber. Isso é tema de uma jurisprudência muito farta do STF. Todos sabem, o tema controle de constitucionalidade é um dos temas mais profícuos da jurisprudência, em virtude da grande quantidade de entes federativos que nós possuímos e do grande rol de matérias que cada um pode legislar. Na área ambiental, nós temos que recordar alguns julgados fundamentais que podem nos mostrar o rumo a seguir. O STF entende, nas palavras do ministro Edson Fachin, que o federalismo é um instrumento de descentralização que visa a realizar direitos fundamentais. Isso está no recurso extraordinário 194704. Vamos meditar um pouco nessas palavras? Se o federalismo é um instrumento de descentralização que visa realizar direitos fundamentais, conforme o STF acolheu nesse importantíssimo recurso extraordinário, nós temos que essa descentralização que foi feita pelo Constituinte não pode ser usada para enfraquecer os direitos fundamentais. É isso que se extrai desse relevante julgado. Portanto, as competências outorgadas aos entes devem servir para promover, para fortalecer os direitos fundamentais, o que se encontra em sintonia com o princípio da vedação do retrocesso, que nós já estudamos e que se aplica a todos os direitos fundamentais, inclusive ao meio ambiente. Não podemos, portanto, ter o enfraquecimento de normas ambientais como decorrência do exercício desse poder de legislar do federalismo cooperativo. A partir dessa linha geral,
nós teremos uma série de outros julgados na nossa Corte Suprema, delineando que os demais entes não podem legislar para abaixar o nível, para reduzir o nível de proteção ambiental. Temos, por exemplo, julgamentos recentes que vão dizer que a possibilidade de complementação da legislação federal pelos entes não pode servir para flexibilizar licenciamento ambiental, não podem servir para reduzir o nível de proteção ambiental. Essa é a tendência atual da jurisprudência do STF e que deve ser seguida, observada pelos demais entes federados, em observância ao princípio da vedação do retrocesso. Vamos falar agora, saindo do tema das competências e seguindo aqui nas normas da Constituição que versam sobre o meio ambiente, passar para o importantíssimo artigo 170. O artigo 170 vai falar da ordem econômica. Em outras palavras, vai tratar da regulamentação da atividade econômica. Quais as linhas gerais da atividade econômica no nosso país? Ora, a atividade econômica, já no caput, deve se voltar à existência digna de todos. O que é a existência digna de todos, meus amigos? Sabemos que a existência digna não é possível num meio ambiente que não seja ecologicamente equilibrado. Então, o artigo 170 dialoga com o artigo 225 a todo momento. São dois artigos que devem ser lidos em conjunto. Vejam bem, nos incisos nós temos também a proteção da função social, ou seja, a atividade econômica, a ordem econômica é subordinada ao atendimento da função social. Os meios de produção devem observar a função social. E a função social, como nós já estudamos na aula passada, possui uma dimensão ambiental, motivo pelo qual parte da doutrina a chama inclusive de função socioambiental. Desse modo, a função socioambiental é elemento balizador da atividade econômica, da ordem econômica. Esses princípios, eles vão dando conformação. O que seria conformação, essa expressão que vocês devem ouvir bastante? Ela é como se fosse uma moldura. Uma moldura. Nós temos uma margem para trabalhar dentro dessa moldura. E a conformação vai dando forma diante do caso concreto, dentro desses limites, dentro dessas balizas, dentro dessa moldura. Isso é a função conformadora dos princípios, no caso aqui do princípio da função socioambiental. E o artigo 170 ainda tem um inciso muito relevante, o inciso 6, que vai falar que a ordem econômica deve observar a defesa do meio ambiente. Através desses três elementos, existência digna, função socioambiental e defesa do meio ambiente, vemos que toda a atividade econômica está orientada a respeitar o meio ambiente. Isso no nível constitucional e é repetido por toda a nossa legislação infraconstitucional, especialmente a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938. Vejam bem, a função social, e a função social com sua dimensão ambiental e a defesa do meio ambiente, sendo um elemento balizador da atividade econômica, vão dar a linha mestra para todos os empreendedores do Brasil. Não podemos ter uma atividade econômica que não atue em respeito ao meio ambiente. E a Constituição prossegue no artigo 174, parágrafo 3º, falando que o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em consideração a proteção do meio ambiente. Ora, por que a Constituição fez isso, meus amigos? Porque ela regulamentou, tratou da atividade garimpeira, dizendo que esta deve ser em respeito ao meio ambiente. Porque é sabido por todos que atuam na área ambiental que a atividade de mineração e a atividade garimpeira são altamente degradadoras. Podemos observar inúmeros impactos socioambientais onde ela acontece. Falamos socioambientais porque existe um impacto ambiental decorrente da contaminação por substâncias como o mercúrio, existe também um impacto social pela movimentação de pessoas e um impacto muito grande com aumento de criminalidade e outras mazelas sociais.
A Constituição trata também do meio ambiente urbano, ao tratar no artigo 182 das funções sociais da cidade. Expressão muito interessante, funções sociais da cidade. E essas funções sociais, que nós vemos no artigo 182, possuem também um componente ambiental, né? Da mesma forma, nós vamos falar em funções socioambientais da cidade. E ainda no artigo 182 caput, existe uma expressão relevantíssima, o bem-estar de seus habitantes. Como nós já vimos, bem-estar envolve sempre um componente ambiental. Isso vai ser observado nas cidades também. Ainda no 182, temos o parágrafo 4º. O parágrafo 4º do artigo 182 vai dar instrumentos para que o poder público municipal cobre o respeito à função social dos imóveis urbanos, possibilitando, por exemplo, que o município adote instrumentos de caráter econômico para forçar o aproveitamento de imóveis que não estejam em respeito ao plano diretor de cada município. Passando do artigo 182 para o 186, teremos a regulamentação da função socioambiental da propriedade rural, com inúmeros parâmetros e critérios. A função socioambiental da propriedade rural deve observar critérios como a exploração racional. E o que é a exploração racional? É uma exploração que, dentre inúmeros aspectos, é ambientalmente eficiente. As normas ambientais devem ser respeitadas na exploração do imóvel rural. Lembrando-se que o artigo 186 se conecta também com o artigo 170, já que estamos falando de atividades econômicas. Não é possível que as atividades desenvolvidas economicamente nos imóveis rurais desrespeitem o 170. Então, 186 e 170 se interpretam conjuntamente. E saindo do 186 e indo para os artigos 215 e 216, teremos a proteção do patrimônio cultural, do meio ambiente cultural, ou seja, uma ampla regulamentação que vai proteger todas as formas de ser, de fazer, de viver, toda a diversidade cultural do nosso Brasil, que nós vamos tratar mais adiante. O artigo 225 da Constituição trata dos meios de comunicação, trata da propaganda e diz claramente que a manifestação do pensamento, a criação, a informação não podem ser objeto de censura. Isso está no caput. Mas no parágrafo 3º, vai dizer que compete à lei federal estabelecer os meios que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se protegerem de propaganda nociva à saúde e ao meio ambiente. Vejam só que disposição interessantíssima e muitas vezes esquecida. Embora seja proclamada a ausência de censura, a lei federal deverá estabelecer mecanismos para que a família, a sociedade se protejam de propaganda nociva à saúde e ao meio ambiente. Isso está no artigo 220. E chegando cada vez mais perto do nosso artigo 225, nós vamos ter o artigo 231, quando fala das terras indígenas. O artigo 231 traz uma ampla regulamentação das terras indígenas. E vejam só, as terras indígenas são protegidas, com certeza, por um aspecto social e cultural. Elas visam manter a sobrevivência cultural dos povos indígenas. Mas não só isso, percebam que no artigo 231, parágrafo 1º, é garantida a sobrevivência cultural e a preservação dos recursos ambientais imprescindíveis a seu bem-estar. Existe no artigo 231 uma norma que abrange o meio ambiente cultural, abrange a dignidade dos povos indígenas e abrange também o meio ambiente. O meio ambiente é protegido, ainda que indiretamente, no artigo 231, para garantir a sobrevivência física, cultural dos povos indígenas, segundo seus usos, costumes e tradições. E importante, uma informação importante, as terras indígenas possuem, de modo geral,
um índice de desmatamento muito inferior às terras tradicionais na Amazônia. Quando olhamos as imagens de desmatamento da floresta amazônica, vemos que as terras indígenas estão quase todas muito bem preservadas, de modo que os povos indígenas são aliados importantes na preservação dos recursos ambientais. Chegamos então, meus amigos e minhas amigas, no artigo 225, epicentro dos direitos ambientais. Epicentro, né, o ponto central da proteção do direito ambiental no Brasil. O artigo 225 é, com seu teor, uma grande inovação da Constituição da República. É a primeira Constituição da história constitucional brasileira que trata do meio ambiente expressamente de forma detalhada. O artigo 225 tem inspiração nas Constituições espanhola e portuguesa, editadas aproximadamente 10 anos antes, que já traziam essas disposições e nos influenciaram bastante. Temos no artigo 225 uma norma bastante extensa, dotada de parágrafos com vários incisos, detalhando não só o direito ao meio ambiente, como as incumbências do poder público para a sua preservação. O artigo 225, da forma como é redigido, ele vai consolidar entre nós o chamado Estado de Direito Ambiental, chamado por alguns também de Estado de Direito Ecológico, e que foi reconhecido expressamente em vários julgados do STF, como, por exemplo, a suspensão liminar 933, que diz que instituímos entre nós verdadeiro Estado de Direito Ambiental ou Ecológico. E o que é o Estado de Direito Ambiental ou Ecológico? Nós todos conhecemos o Estado de Direito, um conceito que vem com a modernidade e que, em apertada síntese, vai nos dizer que ninguém está acima da lei. Num Estado de Direito, todos devem se submeter, se curvar ao império da lei, até mesmo o rei ou o imperador, no conceito clássico de Estado de Direito. Temos, então, que o império é o da lei e todos nós nos submetemos. E o Estado é um Estado que visa o cumprimento das regras. Mas o conceito de Estado de Direito, ele está em permanente evolução, como todo o ordenamento. E lembrando das dimensões ou gerações de direitos fundamentais, a primeira, a segunda e a terceira, numa visão clássica, a primeira geração de direitos fundamentais eram os direitos às liberdades públicas, os direitos negativos, não matar, não ser torturado, direito ao devido processo legal, típicos do Estado de Direito clássico. Tivemos depois a segunda geração ou dimensão, os direitos sociais, e tivemos então uma evolução do Estado de Direito correspondente a essa evolução dos direitos fundamentais, agora com o Estado de Direito social. E com a terceira geração de direitos fundamentais, nós temos, dentre os vários direitos, o direito ao meio ambiente. E o Estado de Direito tem uma evolução correspondente. Falamos agora num Estado de Direito ambiental ou ecológico. O Estado de Direito ambiental e ecológico, ele é aquele que visa concretizar os direitos ambientais. Ele procura fazer com que os direitos ambientais não sejam apenas palavras perdidas num papel e vai buscar a justiça ambiental para as presentes e futuras gerações. Esse Estado de Direito, ele é um garantidor dos direitos ambientais, porque ele visa garantir a própria dignidade da vida na Terra, hoje e no futuro. É por existir um Estado de Direito ambiental ou ecológico que o poder público não deve atuar contra o meio ambiente ou contra as normas ambientais, mas sempre visando um aprimoramento dessas normas, sob pena de configuração do princípio da vedação do retrocesso, que nós já estudamos. E trazendo o tema para uma questão muito importante do ponto de vista acadêmico e que também costuma aparecer em concursos públicos, nós temos uma distinção teórica entre antropocentrismo e biocentrismo ou ecocentrismo. O que é antropocentrismo? O que é biocentrismo ou ecocentrismo? No antropocentrismo, o meio ambiente é preservado
pelo fato do homem ser o centro de tudo. E o meio ambiente visa atender às necessidades do homem. No biocentrismo ou no ecocentrismo, o homem não é o centro de tudo. Ele é um dos elementos da natureza, um dos animais da criação, não estando nem abaixo, mas nem acima, havendo um dever de ética ambiental do ser humano em relação às demais formas de vida, da flora e da fauna. E por que essa distinção é importante? Porque precisamos saber qual desses pensamentos foi o adotado pela Constituição. O Constituinte de 1988 foi antropocentrista ou foi biocentrista ou ecocentrista? Lembrando que existe uma posição intermediária, o chamado antropocentrismo alargado ou moderado, uma visão de que sim, o homem é o centro de tudo, mas o homem não deve usar de forma egoísta a ponto de colocar o equilíbrio da vida na Terra em perigo. Essa foi justamente a posição que o STF afirma ter sido a seguida pelo Constituinte de 1988. Em inúmeros julgados, vai se dizer que sim, o Constituinte foi antropocentrista, mas não um antropocentrista radical. Ele foi um antropocentrista moderado, que adotou princípios de proteção ambiental e, em inúmeros dispositivos, existem noções de caráter ecocentrista ou biocentrista, como, por exemplo, o inciso do artigo 225, parágrafo 1º, que veda a crueldade com animais. Ora, a crueldade com animais é vedada pensando no bem-estar, na dignidade desses seres vivos. Então, segundo o STF, a visão da Constituição de 88 é de um antropocentrismo moderado. Adota-se uma noção de ética ambiental. Em inúmeros dispositivos, existe o ecocentrismo convivendo com o antropocentrismo. A visão da Constituição de 88, então, segundo o STF, é de equilíbrio. Nós temos alguns julgados que ilustram bem essa questão. Eu gostaria de deixar registrado aqui. A ação direta de inconstitucionalidade 4983 e também a famosa ADI 3540, cuja ementa é de leitura obrigatória por todos os estudantes e profissionais do direito. E com isso, com essas noções, nós podemos passar para o nosso quiz. A nossa primeira questão vai dizer sobre o meio ambiente na Constituição da República de 1988. A alternativa A diz o seguinte: trata-se de uma inovação, pois as constituições anteriores não previam a matéria. B. O meio ambiente é caracterizado, em 88, como bem público, isso é, de titularidade dos entes estatais. C. É garantida a legitimidade processual dos animais. D. Não existem incentivos fiscais para biocombustíveis. Vocês sabem a resposta? A resposta é A. Realmente, o meio ambiente trata-se de uma inovação, pois as constituições anteriores não previam a matéria. As constituições não tinham disposições específicas sobre meio ambiente. A B está errada porque o meio ambiente ele é sim dito como bem público no artigo 225 caput. Porém, este bem público, meus amigos, minhas amigas, e isso é muito importante, estamos falando aqui de um bem público de caráter difuso. Estamos falando aqui de interesse público primário. Essa distinção é muito importante. O interesse público primário é o verdadeiro interesse da sociedade. Lembre-se do interesse público secundário, que é o interesse estatal. Nunca confundam uma coisa com a outra. Isso é muito comum por alguns operadores do direito. Interesse público primário é o do povo, o da sociedade. Interesse público secundário é o do ente estatal, o do governante. O meio ambiente é um bem público no sentido difuso, no sentido de interesse primário e não de interesse secundário. A C está errada porque não é garantida a legitimidade processual dos animais.
Essa é uma tese muito nova do chamado direito animal e a doutrina já tem muitos artigos e livros escritos sobre o tema, mas a legitimidade processual dos animais não é garantida pela Constituição de 88 e também não se encontra expressa no restante da legislação. Ela é uma criação doutrinária que vem evoluindo e pode vir a ser acolhida pelos tribunais no futuro. E a alternativa D está errada, porque sim, já existem incentivos para os biocombustíveis. Recentemente, a emenda constitucional 123 de 2022 inseriu o inciso 8 no parágrafo 1º do artigo 225, colocando incentivos fiscais, incentivos tributários para os biocombustíveis. Sabemos que eles emitem menos poluentes que os combustíveis de origem fóssil. Vamos para a próxima questão? Sobre as competências ambientais na Constituição Federal de 1988. A. Os municípios não possuem competências ambientais legislativas, mas apenas administrativas. B. Todos os entes possuem competências legislativas, mas só a União possui competências materiais exercidas pelo IBAMA. C. A competência da União sempre prepondera sobre a dos demais entes. E D. O STF não tem admitido que os estados legislem de modo menos protetivo que o previsto na legislação federal. E aí, você já sabe a resposta? A resposta correta é D. Vamos analisar essas questões? A A diz que os municípios não possuem competências ambientais legislativas, mas apenas administrativas. Ora, meus amigos, minhas amigas, o artigo 30 da Constituição prevê expressamente as competências do município, e lá estão competências como legislar sobre o ordenamento territorial. B. Todos os entes possuem competências legislativas, mas só a União possui competências materiais que são exercidas pelo IBAMA. A B está errada. O artigo 23 que nós analisamos aqui mostra que todos os entes têm competências materiais de defesa do meio ambiente detalhadas em várias áreas de atuação. A C. A competência da União sempre prepondera sobre a dos demais entes. Essa é uma alternativa que induz muitos estudantes, muitos concurseiros em erro, porque muitas vezes a jurisprudência do STF considera inconstitucionais leis estaduais, por exemplo, mas não é um raciocínio correto raciocinar que tão somente pela legislação estadual ser considerada inconstitucional, isso significa que a lei federal prepondera. O que acontece é que o STF não admite a legislação menos protetiva do meio ambiente por parte dos entes estaduais e Distrito Federal. Ou seja, não é a lei federal que prepondera. O que vai ocorrer é que cada ente pode legislar na sua esfera de competência. A União, quando legisla na sua esfera e estabelece normas gerais mais protetivas, os entes estaduais não poderão legislar de modo menos protetivo. E a D está correta, sim, porque o STF não admite que os estados legislem de modo menos protetivo que o previsto na legislação federal. E isso tem a ver com o que nós explicamos aqui. O federalismo, segundo o STF, é um instrumento de descentralização que visa realizar os direitos fundamentais, visa proteger de modo mais efetivo os direitos fundamentais e não enfraquecê-los. Vamos para a próxima questão? Sobre o federalismo cooperativo ecológico. Letra A. É defendido pela doutrina, não é aceito expressamente pelo STF. Acarreta a preponderância do interesse administrativo da União. C. Possibilita a edição de normas mais flexíveis pelos Estados. D. Envolve o dever de cooperação dos entes políticos na realização do artigo 225 da Constituição Federal. E aí, você já sabe a resposta? A resposta correta é D. A A está errada
porque ele é sim, o federalismo cooperativo ecológico é sim aceito expressamente pelo STF. A B está errada porque ele não acarreta a preponderância do interesse administrativo da União. Ele diz claramente que cada ente vai atuar nas suas esferas de competência. Não existe uma preponderância de um ente sobre o outro. A C está errada porque ele não significa a edição de normas mais flexíveis pelos estados. Ao contrário, os estados podem legislar, só que, em regra, de forma mais protetiva, apenas para complementar as normas de caráter geral editadas pela União. A D está certa, envolve o dever de cooperação dos entes políticos para a realização, para a efetivação do artigo 225 da Constituição. O federalismo visa proteger, aumentar a proteção dos interesses da sociedade, não enfraquecê-los. Eu agradeço demais a atenção de todos e todas vocês. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.